Oi, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, primeira série, falando sobre entrevista, tá bom? Peço que vocês prestem atenção, peguem o caderninho para as anotações necessárias e lá vamos nós para a nossa aula de hoje, tranquilo? Tá bom? Com calma, vamos retomando tipos de entrevistas que estudamos lá a partir da página 72 da nossa apostila. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, caderno em mãos e vamos adiante e apostila também. Prestem atenção na aula e qualquer dúvida vocês sabem que sempre podem contar comigo. Um abraço e vamos lá. Então, galerinha, né, dando continuidade aqui ao nosso tema que a gente trabalhou com ele, vimos inclusive lá na nossa página 70, a qual fizemos as identidades, né? Registramos as principais informações relacionadas ao contexto da produção de uma entrevista. Vamos retomar o que é ela. Ela é uma conversa entre duas ou mais pessoas, vai ser individual ou vai ser coletivo, né? Ou mais outros que iremos ver, na qual são feitas perguntas e respostas pelo entrevistador, buscando as respostas do entrevistado. Os repórteres entrevistam suas fontes, procuram saber sobre a vida, o conteúdo, tudo o que falamos. Não se entrevista alguém sem ter um tema a ser falado. Comentamos sobre isso, né? Vamos lá adiante, então. Então, falando agora como escrever uma reportagem jornalística, né? A nossa entrevista, primeiramente tem que se escolher o tema relevante, ou seja, um tema que seja de interesse das pessoas, né? Ninguém vai pesquisar algo ou vai entrevistar alguém que não tenha público. Tem que ser geralmente algo que chame a atenção do leitor, que dê ibope, entre aspas, como falamos nas aulas anteriores. Lembro que comentamos sobre as mídias, né? No início das nossas aulas esse ano, relacionando sobre entrevistas. Lembrem que trabalhamos também juntos, vocês podem voltar na apostila de vocês, lá na página 68, aonde a gente diferenciou o fato de opinião na entrevista, aonde temos um modelo de entrevista, né, para nós do portal O Globo, lá, Economia, que ninguém tem obrigação de saber tudo o que diz o criador do Manual do Mundo, que tem ali uma entrevista que a gente também analisou juntos e conversamos sobre tal. Retomando aqui, falamos sobre, faça uma pesquisa sobre o assunto escolhido. Obviamente, gente, né, quando ele fala faça uma pesquisa sobre o assunto escolhido, tem que dominar o assunto também. Você não pode ir lá no escuro, né? A gente comentou já sobre isso, primeira série. Tem que saber, ninguém escreve sobre o que não sabe, né, gente? Tem que ter uma carga de conhecimento em vista em cima. Pesquisar. Como que eu faço o meu conhecimento? Pesquisando. Defina o público-alvo, muito interessante. Se eu vou fazer uma entrevista relacionada sobre, por exemplo, a saúde, eu vou determinar se é para público geral, será para médicos ou para quem que vai ter ser de interesse a minha pesquisa. Prepare-se para as entrevistas, ou seja, além de pesquisar um tema relevante, além de fazer uma pesquisa sobre o assunto, escolha o público teu e prepare para a entrevista, formulando perguntas, né? Só que não qualquer pergunta, uma pergunta que seja de interesse do leitor. Lembre que nas tipologias textuais, o visual conta muito, inclusive, né? O uso de imagens, o uso de cores, o tamanho da fonte, a diferenciação de fonte. Fonte é como está escrita a palavra, centralizar as palavras necessárias, o que merece destaque ou não, realizando também essas perguntas. Transcreva o conteúdo coletado nas entrevistas. Bom, se eu fiz a minha entrevista, seja ela para uma pesquisa científica para o colégio, seja ela que eu trabalho em algum meio de comunicação e solicito essa entrevista e fiz ela com um gravador, eu terei que passar ela para o papel, daí utilizando a linguagem formal da língua, né? Escolha como será o formato da reportagem, muito importante também. Você tem que ir acima, a gente viu lá os formatos de reportagens e veremos os tipos de entrevista, desde individual, em grupo, né? A exclusiva, a de rotina, a de pesquisa. Comece a montar a escrita da reportagem jornalística. Sempre há necessidade de revisar, né?
para quem está produzindo a entrevista, sempre se há necessidade que se faça a revisão no texto, observando se está escrito coerente, se está correto a sua grafia, a sua escrita, né? A forma que você produziu, digitou. E finalize e revise a reportagem para que tenha alguma coisa que não esteja de acordo, seja com a ideologia, que na reportagem eu não posso pôr a minha opinião, eu vou respeitar a opinião do entrevistado, né? Vamos continuar. Aqui em seguida, nós vamos analisar o quê? Os tipos de entrevista. Vamos retomar. Lá na página 76, nossa apostila, vem eles. O tipo de entrevista individual, que vai ser aquela somente o entrevistador, que quem faz a entrevista é o entrevistado. Geralmente ela é marcada com antecedência, não tem como chegar em cima da hora e dizer assim, olha, eu vou te entrevistar. Tem que ser marcada com antecedência. O entrevistado também, a pessoa que for entrevistar, ela vai ser informada de qual tema iremos falar. Geralmente é um tema relevante de conhecimento do entrevistado. As perguntas também que a gente for realizar para o entrevistado podem ser enviado com antecedência, até para que ele analise se estão relevantes, coerentes com o pensamento dele, e ele previamente se organiza para a própria entrevista. Aí em grupo, é muito comum vocês observarem em meios políticos, né? Seja governador, presidente, ou algum médico também, nesse tempo de pandemia, quando vai dar um secretário da saúde, dar algum pronunciamento, tem vários, né, profissionais ali entrevistando ele, que vai ser entrevista coletiva e também chamada como entrevista em grupo, que é formado por várias pessoas que estão entrevistando uma só. Interessante é que cada um tem direito a fazer uma pergunta, mas a resposta é dada a todos ao mesmo tempo, tá, gente? A entrevista de rotina ela é relacionada aos noticiários, beleza? Os noticiários, quando falamos, são os jornais, são temas os quais abrangentes acidentes de trânsito, problemas de saúde, problemas relacionados à notícia, né? Algo assim, que são temas muitas vezes polêmicos também, né? E sempre temas que são de interesse para informar o leitor. E a de pesquisa? A de pesquisa, galerinha, é relacionado ao que a gente mais pensa. Vamos fazer uma pesquisa, suponhamos que já há, que tende a passar esse período pandêmico, vamos pesquisar algum profissional de saúde relacionado sobre o período da pandemia. Vamos pesquisar então um médico, algum secretário de saúde, algum enfermeiro, né? No qual nós vamos passar conhecimentos, gente, relacionados sobre o que foi mais importante nessa situação, né? O que ele mais se destacou, qual é o medicamento, é algo também que vai acrescentar à sociedade. Também falamos sobre a entrevista com personalidades. Essas são feitas para traçar o perfil de determinada pessoa, né? Como, por exemplo, se for pesquisar a vida de uma jogadora de basquete, não vai ter que ser entrevista com ela, você vai ter que pesquisar sobre a vida dela, ao qual geralmente são feitas perguntas relacionadas à profissão e história de vida da pessoa. Já tem a opinativa também, que é marcada sobre a experiência do entrevistado com relação ao tema da entrevista. É sempre também feito com pessoas especialistas na área, né? Autoridades que entendem no assunto. E entre todas essas, vamos pensar também na exclusiva, que ela é falada quando tem um assunto impactante, muito discutido. Vamos pegar o que nós estamos vivendo nesse momento, gente. O Covid-19 é algo assim impactante que mudou, né, o posicionamento social das pessoas, ao qual deixou muitas com medo, né, ao qual foi assim, algo assim tão indeciso. Aí você vai ser procurado um profissional competente nessa área para que te passe ou autoridades as informações necessárias para as perguntas. Lembrando, galerinha, que sempre, né? Você tem que fazer a pesquisa antes sobre o assunto abordado, focar quem é a situação, se é individual, se é coletivo em grupo, se é com personalidade, se for algo de rotina, que estilo de entrevista é, observar se será realizado com auxílio de um gravador ou não, a necessidade da transcrição ao papel quando for publicado, a que meio vai ser publicado, adequação da linguagem, né?
A linguagem de acordo com o grupo social que se pretende ser atingido. Então, se é um público jovem, a que público estou me destinando? Né, galerinha? Tem que pensar sobre isso, tá? Aqui foi um retomado sobre os nossos tipos de entrevista, beleza, gente? Derem assim, uma atenção, com carinho à nossa aula, tá? Que na nossa próxima aula nós começaremos a trabalhar a estrutura das palavras. Nós vamos retomar algo que vocês já viram no ano passado e anos anteriores, tá bom? Desculpe o barulhinho de fundo. Um abraço a todos, tá? E até a nossa próxima aula. Tchauzinho, gente!